noite. Pai, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua justiça. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu carinho e a tua paciência conosco, tua misericórdia que se renova todo dia. Pai, nós te pedimos com tua doce presença, com graça, com unção, o Senhor nos capacite, Pai, a comunicar o Teu Evangelho, Senhor, tanto no falar quanto no ouvir, tanto naquele que prega quanto naquele que recebe, Pai, nos capacita, Jesus, a essa boa semente, Senhor, ser recebida num bom terreno para dar fruto, Pai, em nome de Jesus. Nós abrimos mão daquilo que achamos que temos ou que sabemos, para ter só do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Você já abriu João capítulo 15? Quinze, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? A palavra não diz, pois sem dinheiro vocês não podem fazer nada. A palavra não diz, pois sem conhecimento, sem estudo, sem um bom padrinho, vocês não podem fazer nada. A palavra diz, sem mim, nada vocês podem fazer. Ele como videira e nós como ramos enxertados no Senhor. Hoje eu quero queria que a gente gastasse um tempo no final falando sobre cruz, sobre a cruz de Jesus, falando sobre o Evangelho. Mas antes eu quero construir alguma coisa em cima do discípulo que dá fruto. Porque fomos chamados para frutificar. Fomos chamados para dar fruto, amém? Fala para a pessoinha do seu lado, enquanto eu dou mais um gole aqui, fala, você foi chamado para dar fruto, bem, né, que tem casais aqui então, você foi chamado para frutificar. Isso é interessante, isso traz alegria para a gente, traz motivação, traz inspiração, porque então, sabe, não, há uma certa dinâmica no reino de Deus, há uma certa dinâmica na vida com Jesus, na vida cristã. Isso é muito legal, porque poderia ser monótono, poderia ser parado, poderia ser inerte, infrutífero, infértil ou estéril, mas não. Existe uma graça no Senhor, existe uma graça no Evangelho, que sobre nós e através de nós, frutos seriam dados, distribuídos à terra, ao mundo e aos homens. Quem pode se alegrar com essa palavra? Amém? Você pode se alegrar com isso? Romanos 11:17 é um mistério do reino que diz assim: se porém alguns dos ramos não foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que você não tem nada, que você não tem raiz, mas a raiz é que tem você. Esse contexto que eu recortei de Romanos capítulo 11, é o apóstolo, sabe, trabalhando ali, fundamentando de que, cara, nós éramos gentios, nós não éramos da raiz, nós não éramos daquele povo, nós éramos estrangeiros, forasteiros, Colossenses, Efésios, nós não éramos desse lugar, cara, nós somos inadequados, terríveis, pecadores, éramos perdidos, mas Ele nos achou e nos enxertou na videira verdadeira. Fomos cortados, éramos um ramo largado, e um ramo solto, um ramo ali sem raiz, não frutifica, não dá vida, não gera. Esse éramos nós, mas Ele nos encontrou e por seu amor nos enxertou neles.
E agora temos raiz. E agora temos vida. E agora podemos então de dentro para fora gerar vida, dar fruto. Rapidinho, no exercício de fé, fecha seus olhos. Se imagina num grande espelho na sua frente. E talvez esse grande espelho vai começar a revelar quantos defeitos, quantas limitações, quantos questionamentos, quantas dúvidas, quanta falta de fé. Mas deixa o cenário mudar. Imagina que agora entre você e o espelho, Cristo Senhor começa a se colocar diante de você. Começa a cobrir a imagem que antes era sua, mas agora começa a te mostrar a dele, e a dele refletindo em você, e nele tem fruto, nele tem vida, nele tem saúde, nele tem graça, nele tem misericórdia. Amém? Não éramos, mas fomos enxertados. Olha só a continuação do João 15 por 16. Não foram vocês que me escolheste. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades, para o ide e para que deem fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Ele te achou, Ele te escolheu, Ele te enxertou nele mesmo, para um propósito. Todo esse último mês, intensamente, nos nossos PGs, durante a semana inteira, via WhatsApp, via grupo, via pastoreio 1 a 1, sabe, a gente vem falando da mesma coisa, do discípulo, o caminho do discípulo. Nós não fomos chamados para ser crentes, fomos chamados para ser discípulos de Jesus, seguidor de Jesus, imitador de Jesus. O que Ele faz é o que eu quero fazer. Quem está comigo, amém? E a gente está nessa caminhada, e a gente tem aprendido. Quem está na escola do Sparks, aprendeu esses dias, sabe, como o discípulo, ele nos chamou para andar com ele, mas não só isso, depois para nos enviar. Vão, façam outros discípulos, vão, ter uma ação, denota uma missão, uma comissão, porque Ele vai junto. Você não vai sozinho, Ele vai junto com você. Existe uma vida incrível para viver diante do Senhor, frutífera, cheia de testemunhos, cheia de novidade, cheia de história para contar. Então, um evangelho escrito de boas novas, não um evangelho escrito de más velhas, mas de boas novas, de novidade, de testemunho de vida, de experiências. Você deseja isso para a sua vida? Então talvez, para alguns aqui, o meu esforço vai ser hoje trabalhar para tentar te convencer que a Bíblia é verdade. Porque já está escrito, já está determinado. Quantos querem viver? Por que ainda não estão vivendo? Não sei. Porque ainda vai acontecer ainda. Não! Está disponível hoje e agora. Está disponível agora, esse exato momento.
Vamos fazer um exercício? Vamos fazer uma prática? Faz de conta que esse aqui são os frutos do reino. Quem deseja? Amém. Pode vir pegar. Nem todos querem. Alguns querem. Talvez você não tenha saído da cadeira porque te bateu uma preguiça. Ou talvez você saiu da cadeira porque você não acreditou no que eu falei. Muitos não estão vivendo os frutos do reino, os frutos do discipulado, os frutos da videira, porque talvez dá trabalho, porque ele disse: vão e deem fruto. Denota ir, denota caminhada, denota trabalho. E outros não estão vivendo, frutificando, comendo, dando de comer, porque talvez não acreditam no que já foi dito. E talvez o meu trabalho hoje, mais um domingo, é tentar te convencer de que a Bíblia é verdade. Feche seus olhos, olha para Jesus. Jesus está nesse lugar aqui. Você pode percebê-lo? Será que você tem um coração sensível essa noite para perceber Jesus aqui? Será que você ainda é místico e precisa de um raio? Fumacinha já tem, então já te ajudou. Será que você ainda precisa de um trovão? Você precisa de alguma coisa ainda? Ou você já tem um coração sensível suficiente para perceber Jesus nesse lugar? Para perceber a sua alegria, perceber a sua paz, porque ele disse: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu vou estar. A videira cheia de frutos está aqui hoje, e ele diz: quem tem fome, venha e coma, e quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Será que você pode correr para Jesus hoje, dizendo: eu quero os frutos do reino? Frutifica em mim, Jesus, frutifica em mim. O Senhor tem em mim um lugar para frutificar. Aleluia. Amém. Eu vos escolhi, grifa isso na sua Bíblia, Ele nos escolheu para irem, grifa isso aí na sua Bíblia, passa uma sublinha com a sua caneta. Se tiver um marca-texto, se tiver no celular, usa a ferramenta do celular para fazer um grifo aí, dizendo que Ele te enviou para dar fruto, e fruto que permanece, fruto que dura para a eternidade. Se você estiver anotando, anota essa verdade poderosa. Aquilo que o Senhor quer frutificar na tua vida não aponta para a terra, o que é perecível apenas, aponta para a eternidade, aquilo que não passa, aquilo que permanece, céus e terra vão passar, a minha palavra vai permanecer. Amém?
João 15 ainda, no 8, mas por que o Senhor quis assim? Porque o Senhor nos chamou para frutificar, 15, 8, porque nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como eu me torno um discípulo do Senhor? Como sou reconhecido como discípulo do Senhor? Porque eu vou ao culto, porque eu vou ao PG. Se eu for no PG e ouvir todas as lições sobre discipulado, eu vou ser um discípulo? O Senhor está afirmando aqui que o discípulo é aquele que frutifica, aquele que glorifica o Pai. Aqui tem outra coisa pesada para a gente destacar, que a nossa glorificação ao Senhor não se restringe a palavras que saem da nossa boca, nas orações e nas canções, nas poesias. Ah, Senhor, nós te damos glória, glória a Deus, glorificado seja o Senhor. Não só o que glorifica o Pai não se restringe ao que sai da boca, mas ao que se frutifica com a vida. Amém? Nisso é glorificado o Pai, em que vocês deem fruto. Olha que interessante esse versículo. Estou construindo uma introdução com vocês aqui, amém? Olha que interessante esse versículo. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim vocês serão conhecidos, assim serão reconhecidos, vão se tornar meus discípulos. E o discípulo é aquele que acessa os segredos do reino de Deus. Olha como é importante frutificar, ter vida correndo dentro de mim, dando fruto. Por isso começa a nos levar para um patamar de conhecer os segredos de Deus, os segredos do reino, a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos entender como dar esse fruto então. Amém? Já estou enxertado na videira, estou lá, amém, Cristo, estou na igreja, me tornei evangélico, amém. Como é que isso então começa a acontecer na prática mesmo? Como é que vai ser essa dinâmica de eu realmente começar a ter vida, de eu realmente começar a frutificar? Pastor, vamos aprender. Lucas capítulo 8. Depois disso, Jesus, passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele. Pausa. Quem estava com Jesus? Os discípulos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena. Amém, gente? Então aqui nessa passagem você guarda para você, quando ela for quebrar o vaso, liberar o perfume. Aqui tem um dado importante para essa história. Aquela mulher, ela estava fazendo aquilo de tanta gratidão, em reconhecimento daquele que tinha liberto ela de espíritos malignos. 3, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana. 4, reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram.
Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram com ela, sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola, e ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Mas a vocês, discípulos, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Quem frutifica, aquele que dá vida, aquele que gera vida, é elevado ao patamar de discípulo, e o discípulo foi dado conhecer os mistérios do reino, o conhecimento do reino. 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Pastor, como então vai acontecer essa dinâmica? A parábola do semeador vai nos ajudar a entender um pouco dessa dinâmica. Ele dá 4 exemplos de solos, de cenários, para a palavra de Deus, para a semente, aquilo que gera a vida. Se você estiver anotando, anota isso: a palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus gera vida. No Gênesis, era o haja. Uma palavra, uma frase, uma sentença, gera vida. Jesus, se quiseres, podes me curar? Quero. Uma palavra gera vida. A palavra de Deus é a semente que carrega a gênese, que carrega a vida, a centelha de Deus que vai despertar, que vai, gerar vida. Aqui eu deixo para você então uma dica valiosa: declare a palavra de Deus. Declare, não a sua, mas a palavra de Deus. Você quer que as suas orações sejam mais poderosas? Coloque a palavra de Deus nas suas orações. Empenhe a palavra de Deus nas suas sentenças, porque assim diz o Senhor, que por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, enfermidade, eu te repreendo em nome de Jesus. Aonde há depressão, aonde há cadeia, aonde há prisões e opressões, assim diz a palavra de Deus, que Ele libertou o cativo e libertou o cativeiro.
Então, em nome de Jesus, haja liberdade, alegria, vento de Deus, sopro de Deus. Vamos lá, tem alguém comigo aqui? Cara, a palavra de Deus carrega. O diabo, Satanás, o cachorro da boca preta, que nome você quiser dar, ele não quer vir roubar o seu dinheiro, mas diz que o primeiro cenário é: a semente caiu à beira do caminho, caiu no lugar errado. Talvez quem lê essa parábola, essa passagem, meio desavisado, acha que por algum momento, aquele semeador era alguém desastrado, era alguém meio que enfiou a mão assim no bornal aqui, você sabe o que é bornal? Não, tá, na pochete dele, no shoulder bag dele, agora, pegou? Tá, colocou a mão na sacolinha assim de semente, e quando puxou a mão, meio desastrosamente, veio um monte de semente junto assim, caiu meio aleatoriamente. Caminho é aquele buraco, aquela covazinha que o agricultor abre na terra para ir jogando a semente e depois fechando. Chama-se caminho. Mas algumas não caíram no lugar certo, na covazinha. A covazinha é mais profundo que o plano do terreno. Alguém me entende, amém? Então existe um lugar da palavra de Deus que ela não cai no profundo, ela cai no superficial. Esse que cai no superficial, diz a parábola, que o diabo, esse mesmo, ele vem roubar a semente. Ele não quer roubar seu emprego, ele quer roubar a palavra de Deus do seu coração. Sabe como ele não vai roubar essa palavra? Sabe como não vai ser desperdiçado esse culto de domingo hoje aqui para você? Se você abrir o teu coração, se você escavar o teu coração e deixar ele pronto para receber essa palavra no lugar profundo. Amém? Amém? Não deixe entrar por aqui e sair por aqui, deixa penetrar em você. Mas existe esse primeiro cenário. O primeiro cenário daquele que não frutifica, não está falando que é pecado. O problema dessa pessoa é que ela pecou, então ela parou de dar fruto. Não está falando que ela faltou no culto e por isso ela parou de dar fruto. Está falando que as mentiras de Satanás, a maldade das trevas, as obras do diabo vieram e roubaram a palavra de Deus dessa pessoa. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Será que hoje você pode esconder a palavra no teu coração? Deixar ela entrar de uma forma simples. Quem nunca ouviu a pregação da parábola do semeador, deixa ela entrar de forma simples, mas poderosa dentro de você. A boa notícia para aquele que tem sido roubado por Satanás é que o Pai das luzes vence Satanás. A boa notícia é que esse Pai glorioso esmaga Satanás. O segundo cenário é a palavra, a semente que caiu entre espinhos. E o texto está explicando, não demanda interpretação, já está explicado. Não é pecado. No problema dessa pessoa não é que ela pecou e aí ela perdeu a palavra também. O problema dessa pessoa que ela não frutificou é porque ela não amadureceu. Desculpa, irmãos. O segundo cenário é das pedras, né? Vocês não estão atentos não? Tem que para me corrigir. O segundo cenário é que eu fiz assim ó, no tablet, aí foi lá no final e voltou.
O segundo cenário é que caiu entre pedras. Ô irmãos, vocês estão aí, amém? Amém. É a palavra de Deus que caiu entre pedregais, pedras. E aí o problema dessa pessoa que não frutificou, não é porque ela pecou também, porque ela faltou no culto de domingo. Essa pessoa não está dando fruto, porque ela não está fazendo aquela reza que é boa. O problema é que a palavra de Deus tem caído entre pedras, e a palavra também já explica que as pedras não é um coração duro. Você tem um coração de pedra, irmão, é por isso a palavra não entra em você, não dá fruto. Não, o problema, as pedras não apontam para um coração duro, endurecido. As pedras apontam para a falta de raiz. A falta de raiz fala de inconstância. É uma pessoa boa, Júlia, é uma pessoinha, ela quase não peca, só de vez em quandinho assim, mas ela quase é olha, a irmã maravilhosa assim, o irmão também, uma bênção, mas não dá fruto. E aqui esse cenário está apontando para inconstância. Aquele que é inconstante não dá fruto. O Guilherme usa muito essa expressão. Não se trata de fazermos uma vigília e orarmos 10 horas um dia. Se trata de termos uma vida de oração. Não se trata de ir lá na escola Sparks e estudar um pouquinho da palavra um dia da semana. Se trata de meditarmos nela de dia e de noite, como diz o Salmo. Não se trata de fazer uma oração fervorosa, se trata de, como diz Efésios 6, orar sem cessar. Quem está comigo? O problema é a inconstância. Mas esse tópico aqui eu gosto, porque nós temos ao nosso lado, ao nosso ladinho, andando com a gente de mão dada, um que é especialista em pedras, amém? Ele venceu a própria pedra dele, do túmulo dele. Quando ele chegou no túmulo de Lázaro e viu uma pedra, ele falou: é comigo, tira a pedra. Quando ele viu as pedras da mulher pega em adultério, ele falou: pedra, que bom. Quem está comigo, amém? Existe um Jesus que vence a inconstância, que vence a falta de raiz que nós tínhamos quando nós estávamos perdidos. Agora tem um Jesus, que esse é da raiz do rei Davi, e agora nós podemos ser da raiz do rei Jesus. Para aquele que não tinha raiz, o problema está resolvido em Cristo Jesus. Se você tem sido inconstante na tua vida, não consegue manter o passo, chama Jesus para a tua caminhada, deixa a palavra de Deus penetrar profundo, ao ponto de discernir alma e espírito, junta e medula, a organizar a tua vida, ao ponto de que você consiga andar de mão dada com Jesus. Agora sim, o terceiro cenário, a pedra que caiu entre espinhos, a semente que caiu entre espinhos. E mais uma vez aqui a palavra não cita o homem que pecou, a mulher que falhou, que errou, e por isso ela não dá fruto. Cutuca a pessoa do seu lado aí, fala assim, com voz de profeta, com olhar penetrante como do Apocalipse: ainda bem que não depende de nós.
A videira é Ele, amém? Feche seus olhos rapidinho. A gente já avançou no cenário, né? Estamos caminhando na história, na linha do tempo. Feche seus olhos. Comece a se alegrar. Se alegra, porque Ele é a videira na sua vida. Ele é a raiz. Vocês não tinham raiz, Ele é a sua raiz. Você é falho, você é limitado, você é inconstante muitas vezes, mas agora você tem Cristo Jesus, e vai dar certo essa história, vai dar certo essa história. Olha para mim aqui, deixa eu te contar uma coisa, vamos pegar um pouquinho emprestado do Landuque, deixa eu te falar, olha para a sua timeline, olha para a história da tua vida, existe uma afirmação poderosa: vai acabar bem, porque tudo que Deus faz tem um final feliz, e aquele que começou essa sua história, não, cara, ele não vai errar na passada, ele vai aperfeiçoar para acabar bem. Vocês não tinham raiz, vocês não tinham, não, agora vocês têm. Não tem desculpa para não dar fruto. Agora eu tenho a Cristo. Cristo me satisfaz. Cristo é o pão. Cristo é o fundamento. Cristo é tudo. Quem está comigo? Amém? Amém. Então essa semana os nossos PGs vão ser diferentes, um pouquinho mais, para melhor. Provavelmente essa semana, então, se você deixar essa palavra penetrar o seu coração, provavelmente essa semana você não vai chegar lá e sentar na mesa que nem um esfomeado. Você vai chegar lá para repartir. Amém? Quem está comigo, quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. O problema da pedra que caiu entre espinhos, o problema não foi daquele que pecou, a semente. Jeová, Jeová. Quando eu falar pedra, vocês entendem por semente agora, tá? A partir de agora. Cara, eu adoro esse negócio de pedra, cara. E naquele dia, no meio do louvor, que o Senhor curou os irmãos com pedra de rim. Adoro curar pedra de rim. O problema não é que a pessoa era um pecador perdido, sem eira nem beira. O problema foi amadurecimento. É por isso que esse irmão, é por isso que esse homem, essa mulher não deu fruto, porque não amadureceu. Por que não amadureceu? O texto explica, porque caiu num ambiente de preocupações com essa vida, riquezas desse mundo, riquezas materiais, prazeres dessa vida, é isso que sufocam a sua vida espiritual, ao ponto de você não amadurecer para dar fruto. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não se encham da alegria desse mundo, mas se encham do Espírito. Romanos 8,6, porque a inclinação da carne é para a morte, mas a do Espírito é para a vida e paz. Para aquele que tem sofrido com falta de amadurecimento, a boa notícia é que o Espírito Santo traz maturidade. É através do Espírito que traz maturidade para o corpo da igreja, para a vida de um membro, de um crente, de um cristão, de um discípulo, é o Espírito Santo. A boa notícia é essa, que Ele como lâmpada, como luz, traz entendimento.
Maturidade fala de entendimento. O seu filhinho, criança, ele ainda não é maduro, é imaturo, porque ele não tem entendimento sobre as coisas. Ele escova o dente, mas ele não entende muito bem porque que ele tem que fazer aquilo todo dia, toda hora, toda refeição, antes de dormir. Um dia ele vai crescer, ele vai ter entendimento sobre isso. O seu filho muitas vezes não se preocupa com o perigo, porque ele não entende o risco que está correndo, mas ele vai crescer, ele vai entender. Maturidade fala de entendimento, e é o Espírito Santo que traz entendimento para a vida do cristão, do filho de Deus. Ele é a luz, ele é o professor. Amém, queridos? Poxa, eu estou indo no PG, a gente senta lá, a gente abre a Bíblia, e ali o discipulador, alguém vai nos explicar da palavra de Deus, amém, eu entendi. Mas deixa eu te falar, a maturidade virá à medida que você começar a ter vida com o Espírito Santo, à medida que você for se enchendo das coisas do Espírito. Sem isso, se você continuar ainda dando vazão para só os prazeres da sua carne, só a correria e o corre-corre desse mundo, do trabalho, das preocupações de casa, e continuar frequentando o PG, os cultos e blá blá blá, sabe o que vai acontecer? Você vai estar cheio de conhecimento, e quando você abrir a boca, você vai falar que nem uma criança. E sabe quem é que vence o maligno? O Filho de Deus. E a tradução de filho é huios, varão maduro. Os nenês não vencem batalhas. Sabe o que vai acontecer? No dia que sua esposa, sua filha, seu filho estiverem em casa, enfermo, e você for orar, quando você abrir a boca, vai ser igual uma criança falando e orando. Quando você for repreender Satanás, vai ser igual um nhé. Ah, mas se você se encher do Espírito, você vai ser maduro, você vai ser homem, mulher de Deus, e não menino e menina de Deus, você vai ser um varão, e quando você abrir a boca, vai ter autoridade como do filho. Quantos desejam isso para a sua vida? Quantos que disseram amém, estão disponíveis e dispostos a partir de hoje, começar a mudar a sua agenda então? Menos correria, menos corre-corre, menos trabalho, preocupação e estresse, e mais quarto, sala de oração, mais Bíblia, mais Espírito Santo. Quantos que disseram amém, vão rasgar as suas agendas, a partir dessa semana, e dizendo: Deus, meu tempo é teu, faz a minha agenda. E aí tem o quarto cenário, a semente que dá fruto. O discípulo que dá fruto, lembra, Jesus estava falando para os discípulos, Jesus estava ensinando isso para discípulos. Então quer dizer que tem discípulo que ainda é roubado por Satanás, tem discípulo que ainda é inconstante. Ah, pastor, mas como pode um discípulo ser roubado por Satanás? Mas tinha Judas lá incorporado, gente, vocês sabem disso. Ainda tem inconstante como Pedro, tem aquele que é preocupado com outras coisas ainda, no meio dos discípulos, mas tem o discípulo que dá fruto. Amém? A partir de hoje você vai ser o discípulo que dá fruto?
com confiança. Tudo isso? Até me arrepiou, gente. Lembre-se, não depende de você, depende dele. O fruto vem dele. Três cenários que deram errado e um quarto que deu certo. Toda vez que você se deparar com 3 na Bíblia, você pode muito bem chamar a Trindade para esse assunto aqui. Existe um Pai que vence o maligno, existe um Cristo que te dá raiz, existe um Espírito Santo que te dá maturidade. Os 3 resolvem o problema. Mas existe um quarto cenário, e toda vez que você se deparar com um 4 na Bíblia, com um quadrado, com um quarteto, você pode muito bem trazer o Evangelho para essa história, porque o 4 aponta para o Evangelho, 4 livros do Evangelho, os 4 seres viventes, Cristo Jesus. Estar em Cristo gera fruto, gera fruto. E o que é estar em Cristo Jesus? O que é? O que é isso? O que é viver o Evangelho? Vamos lá, os apóstolos lá a partir do livro de Atos, eles começam a pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho é muito simples. O nosso Deus se fez homem, encarnou, viveu entre nós como homem, e como Deus enfrentou a morte, levou para a sepultura os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou como Deus, está sentado à destra do Deus Pai, e um dia voltará em glória. Se você crê que esse Cristo encarnou, sofreu, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado, e foi para a sepultura carregando o peso da sua vida, você está em Cristo. Se você crê que ao terceiro dia, naquele domingo de Páscoa, aquela Maria foi ao túmulo, a endemoniada, a ex-endemoniada foi ao túmulo, e encontrou aquele lugar vazio, uma pedra estava fora do lugar. Se você crê na ressurreição de Jesus, você está em Cristo. Se você crê que agora, nesse exato momento, se você crê, se você por algum momento fechar os seus olhos e pela fé consegue visualizar esse Cristo do Apocalipse capítulo 1, com o cabelo branco, com os olhos como chama de fogo, com um pé reluzente, com a sua perna escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se você consegue visualizar esse homem em pé à destra do Pai do trono, você está em Cristo. E quem permanece em Cristo dá muito fruto. Se você está cantando Maranata, almejando o dia glorioso da volta do Senhor, se você vive como quem se prepara para a festa, se você vive como quem se prepara para se casar, se ao invés de você correr atrás dos prazeres dessa vida, você está correndo atrás dos preparativos das bodas, você está em Cristo. Então fica tranquilo, irmão, descansa teu coração, irmã, você está em Cristo. Sabe quem é que não dá fruto? Não é aquele que não tem teologia, que não é teólogo, que não sabe orar alto. Não, o que não dá fruto é quem não está em Cristo. Mas se dentro da tua simplicidade, se dentro do teu coraçãozinho sincero, talvez você nem sabe orar direito, talvez você nem sabe onde fica Abacuque na Bíblia, se você nem sabe quem foi Tito, está tudo bem, se você estiver em Cristo Jesus, essa palavra vai se cumprir na sua vida, e você vai dar fruto.
Mas o que é fruto? O que é isso, pastor? O que é que vai acontecer então? O que é esse fruto? A palavra explica, é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, paciência, bondade, benignidade. Não são os frutos, como se fossem vários frutos. Essa listinha de Gálatas 5:22 são as ações do fruto. E qual é o fruto do Espírito Santo? O amor. O que é que você vai dar em abundância então? O que é que vai acontecer com quem está em Cristo Jesus? Vai frutificar amor. 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor é paciente, bondoso, o amor não se ira, é o amor em ações. Então você não vai se tornar um ursinho carinhoso, você não vai se tornar alguém, não, você vai se tornar alguém que tem ações do amor. Quando vier a ira, você vai conseguir domar a ira. Quando vier a irritação, você vai ter domínio próprio, porque o amor vai frutificar em você. Quando faltar paciência, o amor vai gerar paciência em você. O amor vai entrar em ação. E quando nós liberamos amor, gente, o que é que acontece lá em João, que nós lemos na introdução? Nisto o Pai é glorificado, e nisto nós somos conhecidos como seus discípulos. Quem são os discípulos de Jesus? Aqueles que oram pelos enfermos, aqueles que pregam nas ruas, aqueles que falam em outras línguas. Você pode fazer tudo isso sem o amor, e a própria palavra vai dizer, quando você faz tudo isso sem o amor, é como um sino, é como um metal que soa, que retine. Mas se você tiver amor no teu coração, você pode fazer parte do grupo de intercessão e não ter amor do Espírito Santo dentro de você, e não ter o fruto desse Espírito, porque você tem sido inconstante, porque você tem se perdido em meio às coisas desse mundo. Você pode tocar na banda, cantando sobre o amor, e não viver o amor, e não frutificar o amor. E deixa eu te falar, o mundo não quer mais uma canção, o mundo quer o fruto que vem de Deus. João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é o amor de Deus? É ágape, amor sacrificial. Então deixa eu te falar, se você consegue só amar quem senta na mesa do seu PG, ainda você não tem o ágape, porque o ágape se entrega para todos. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E aí eu vou para o final e eu quero fechar com uma história da Bíblia, para exemplificar na prática o que eu estou falando, para trazer mais assim, encorpar o teu entendimento. E aí a gente encerra. Como um exemplo do discípulo e a manifestação do amor que tem na Bíblia. O cenário é o dia da crucificação de Jesus. Após todo o martírio, Jesus surrado. Se você lê o martírio de Jesus, existe uma cena que nem todos os evangelhos relatam, mas eles colocam Jesus de joelho, colocam um manto sobre Jesus, ele já está com a coroa de espinhos,
coloca uma vara na mão de Jesus e diz: aí, rei, aí está o teu cetro, olha aí o cetro do rei, olha o rei dos judeus, e zombam dele. Zombaram do meu mestre, eles não vão ficar impunes. Quando o Senhor voltar e nos achar em glória, ai daqueles que não estiverem nessas bodas, ai daqueles que não se arrependeram, porque zombaram desse Deus, tiraram sarro desse Deus. Sabe, existe uma religião que, se você tirar sarro do Deus deles, sabe o que eles fazem? Os discípulos dessa religião colocam um colete de bombas e eles vão no meio da sua família e explodem a sua casa. Eles se vingam nessa vida. Deixa eu te falar, o nosso Deus vai se vingar em eternidade. Que alegria! Quem pode se alegrar com essa boa notícia? Após sofrer todo o martírio, depois de zombarem de Jesus, eles arrancam aquele manto, dá esse negócio aqui, tiram a vara da mão dele, e com aquela vara batem na coroa de espinho dele. Após toda a surra, após todas as chicotadas, Jesus é levado então para o Calvário, é levado pela via dolorosa a carregar a cruz, que você sabe era minha e era sua. Visualiza essa cena aí com a sua imaginação. E no meio dessa cena, Deus Pai proporciona um momento de alívio para Jesus, escolhendo um homem para ajudar a carregar a cruz. Cadê a minha banda aqui? Vem rápido, corre. Anota isso no seu caderninho. Quando Deus escolhe alguém, sim, Ele escolhe para ser participante da sua glória. Quantos chamados de Deus nós temos aqui essa noite aqui? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto, com alegria. Amém. Quando o Senhor te escolheu, quando o Senhor te chamou, sim, Ele te chamou e te escolheu para ser participante da glória dEle, mas não sem antes ser participante da sua cruz. Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome sua cruz e me siga. Romanos 8:17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse homem se chamava Simão. Simão era peregrino, ele estava lá peregrinando por causa da Páscoa. Quando havia a Páscoa, muitos judeus que estavam em outras regiões vinham para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E a palavra da informação, a Bíblia dá informação que Simão era de Cirene. Simão não era de Jerusalém, ele estava peregrinando naquela terra. Ele estava lá de passagem. Mas a Bíblia também dá informações, e os historiadores também nos ajudam, de que Simão era um cristão. Todos. Em Cirene, na cidade de Cirene, existia uma grande colônia judaica. E lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, vai dar informação de que naquele lugar muitos criam em Deus. E a melhor e maior informação é de que Marcos vai dizer que esse Simão era pai de Alexandre e Rufo,
Em Romanos, o apóstolo Paulo vai fazer saudação a esses meninos. Então o apóstolo Marcos, ele está falando sobre alguém que ele conhece. Ele não está falando de qualquer um estranho, ele está falando, é um dos nossos. Naquele dia da Via Dolorosa, esse nosso irmão foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Gente, tinha muito cristão, muito seguidor de Jesus naquela cena. Tem uma passagem, não sei se você já leu, mas Jesus olha e tem muitas mulheres chorando, e Jesus vai bater um papo com elas, fala: não chorem agora, deixa para chorar depois, porque vai piorar. Tinha muita gente naquela cena, mas ninguém correspondeu à cena. Então Deus constrange Simão, através dos soldados romanos, a carregar a cruz. Deixa eu te falar, a história de Deus é escrita em amor. Eu não me permito crer que alguém foi obrigado a participar da história de Deus. Eu acredito que o próprio amor de Deus estava constrangendo o coração de Simão, como diz os historiadores e as traduções mais aproximadas da Bíblia. E o Deus que não mudou e que não muda, continua hoje a chamar homens e mulheres para cumprir o seu chamado. Continua a te escolher para ser participante da sua glória, e tudo isso através da cruz de Jesus, um símbolo do seu amor. Não há ninguém que vai fazer parte da glória de Deus e frutificar para glorificar ao Pai, se não for pelo símbolo de amor da cruz do Calvário, o amor sacrificial, alguém que se entrega em favor do outro. E o Senhor continua ainda hoje, como naqueles dias de Simão, chamando: quem quer carregar a cruz comigo? Quem quer carregar a cruz comigo? Aqui está a cruz de Jesus. Vamos fazer algo prático. Quem quer carregar a cruz de Jesus? Pode vir tomar. A cruz de Jesus está aqui na frente. Quem quer carregar a cruz de Jesus? Você tem disposição? Você tem disponibilidade para carregar a cruz de Jesus? Feche seus olhos se você veio aqui na frente. Hoje o Senhor quer um sim de você. Hoje o Senhor quer ouvir você falar. Comece a pedir para o Senhor encher você do amor dEle. Os obreiros vão impor as mãos sobre vocês e vão liberar o amor de Jesus. Serão como as mãos de Jesus tocando sua vida pela fé. Comece a pedir: Deus, frutifica em mim. Deus, muda a minha vida. Deus, frutifica em mim o teu amor. Vamos lá, obreiros, vamos liberar esse amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz
para a cruz. E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Na tua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrado por seu amor, me viu e redimiu, me viu e redimiu. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, por seu amor. Oh, como nós somos amados de Deus, escolhidos para frutificar, para dar fruto. Vai dar certo essa história. Redimidos por seu amor, Aleluia, alvos do teu favor, Deus, aleluia, alvos da graça. aleluia. Aquele que começou vai aperfeiçoar, vai dar certo. Hoje o Senhor te chama a carregar a cruz com Ele, a ser participante da obra de Jesus, participante da história de Jesus. Custe o que custar,
Deixa o que custar. Quando ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Não endureçam os vossos corações. Deixa o que custar. Talvez em algum momento da jornada, você vai olhar para esse próprio Jesus e vai dizer: tá difícil, tá complicado, tem muito mais contra do que a favor. Em algum momento você vai se ver, talvez numa tempestade, talvez em algum momento você vai se ver fora do barco, talvez em algum momento você vai se ver numa cena de fome, mas aonde está Jesus, a história termina bem. Deixa Jesus ser o Cristo da sua vida, deixa Cristo ser o escritor da tua história. Não depende de mim, depende dele. Amém? Aí onde você está, só agradece agora, só agradece. Não deixa mais nenhum pedido sair da sua boca. Só agradece Jesus nessa hora. Fala: Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Só agradece. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pela cruz. Só agradece e flui neste ambiente que já está liberado sobre nós. Mais uma vez, imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi. Vamos lá, toda a igreja. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado Amém. por seu
Amém. Amém. Irmãos, glória a Deus. Vai na paz, Deus te abençoe. Semana que vem, Santa Ceia. A partir do mês de setembro, a gente deixou para inaugurar a partir da Santa Ceia. Nós queremos mexer algumas coisas, mudar algumas coisinhas. Então não perca, semana que vem. Eu sei que nós temos esse cenário na igreja, né? Muitas famílias com bebês, né? Crianças pequenas, e um dia bem frio como hoje. Mas semana que vem, vamos orar para fazer calor. Amém? Nós queremos estar junto com toda a nossa família, toda a nossa casa aqui, juntos, para ceiarmos juntos aqui, ser um culto especial. Amém? Semana que vem nós vamos começar uma nova série. Amém? Paulo, que o Senhor te dê muita sabedoria e graça para fazer uma arte bem da hora. Nós somos a geração do controle. A TV do meu pai, você tinha que levantar do sofá, ir lá na TV e girar o botão, fazer tec, 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 né? Aí nós chamamos a geração do controle remoto. Nós somos a geração do videogame. Controle de carro, controle da garagem. Nós amamos um controle. Quem ama controle aí? Diz amém. Ainda bem que vocês são sinceros. Nós vamos começar uma nova série, chama-se Controle. Paulo, faz uma arte bem bonita com o controle do PlayStation, tá? Que eu vou pregar em cima do controle do PlayStation. Amém? Então se você gosta de PlayStation, não falta domingo que vem. Pô, que motivação chinfrim, né, cara? Se você ama Jesus, não perca o culto de domingo que vem. Se você está em casa aí debaixo das cobertas, vem pra cá passar frio com a gente. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa noite. Leva a gente em paz e em segurança. Uma semana abençoada para os teus filhos, frutificando, Senhor, experimentando e comprovando qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz.